Eu odeio pobre. Não tem problema ele odiar pobre, eu também odeio o vagabundo picareta da fé que explora as pessoas, principalmente os pobres. E eu vou te dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Caralho, Jesus nunca foi pobre. Aí ele tá falando que se te falaram isso, mentira. Vamos ver aqui, ó. Lucas capítulo 2, a partir do 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, quem é esse menino aqui? Jesus, né? Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aí vamos ver aqui o que significa isso. Ó. Levítico 12. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então, se Jesus, a família de Jesus não fosse pobre, por que eles estavam dando rolinhas ao invés de dar o cordeiro? Me explica aí agora. Aí não consegue, né? Aí complica. Mateus 8:20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí? Aí complica, né? Aí complica, meus colegas. Mas beleza, né? O cara aí, ele sabe mais do que a Bíblia. Vamos lá. Não vai ter Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Caralho, você não vai ver do início do ministério Jesus dando esmola pra ninguém. Cara, nossa, velho. Galera, só pra você entender, eu sou ateu, tá? Eu sou ateu. Eu tô tendo que explicar Novo Testamento e Jesus pra pastor vagabundo picareta que tá com essa mentalidade de coach que tá só querendo explorar as pessoas ali, né? Botar essa questão de, que eles falam, né? Mentalidade. Essas coisas aí na cabeça das pessoas para enganar. Vamos ver se isso aí é verdade? Mateus 15, a partir do 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Então eles não estavam ali com recursos, com mantimentos para todo mundo, né? As pessoas ali não estavam com alimentos. Olha só, tudo que eles coletaram foram isso aqui, ó. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães só, para 5.000 pessoas. E uns poucos de peixinhos. Ou seja, cara, para 5.000 pessoas, você ter 7 pães e um punhado de peixe é porque ali a galera estava pobre, né? Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que se sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Como assim? Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Tá aí. Como assim Jesus nunca deu aos pobres, nunca fez nada? Pelo contrário, vamos ver aqui uma outra passagem que já era tão comum isso que tinha até uma cesta preparada para dar aos pobres de Jesus e seus discípulos. Vamos acompanhar aqui comigo. João 12, a partir do 4. Você pode ler a partir do 1, tá? Mas aqui para o vídeo pode ser a partir do 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ou seja, tinha um unguento que era para você poder limpar o corpo da pessoa que morre, né, etc. E ele estava querendo que vendesse aquilo ali por 300 de dinheiro e ele iria colocar na cesta destinada a quem? Vamos ver aqui, ó. No versículo 6, ó. Ora, ele disse isto
não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, olha só, cara, no próprio evangelho tá dizendo que tinha uma bolsa que era destinada, que tinha recursos que era destinada para dar aos pobres. E que inclusive o próprio Judas roubava dessa bolsa para ele. E agora? Como assim que não dava esmola para os pobres? Ou esse pastor, ele é muito mau caráter, pilantra, vagabundo, ou ele nunca leu Bíblia. E aí? A Bíblia está dizendo isso. E tem várias outras passagens corroborando isso, tá? E só para os picareta da fé não deturparem, vamos continuar aqui, ó. E disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Então, o que ele está falando assim? Do unguento, porque ia preparar o corpo dele, né? Lembra lá que elas iam pegar o unguento para poder limpar o corpo de Jesus, chega lá, não encontra ele. Então, esse é o propósito da narrativa em relação a isso. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então isso daqui, ele não está falando para não ajudar o pobre, tanto que tem a cesta, né? Tanto que se tem a cesta que era para ajudar os pobres, tá? Então só para que eles não deturpem. Tem uma relação profética em relação à morte e à ressurreição dele no texto. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão. Olha o que ele falou, que Jesus mudou a mentalidade, papo de coach, né, que eu expliquei, mudou a mentalidade das pessoas porque dar esmola patrocina a escravidão. Então vamos ler outros versículos bíblicos que refutam esse pastor que até agora eu não sei se ele é picareta, vagabundo, salafrário, desonesto, pilantra, da pior espécie, ou se ele nunca leu Bíblia, né? Vamos lá. Lucas 12:33, vendei o que tendes e dai esmolas. Caralho, e aí, pastor? E aí, coach, que mentalidade é essa que você está falando que Jesus falou? Olha aqui. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Jesus está ensinando justamente o contrário do que você está falando. Aí eu não sei se você está sendo picareta, vagabundo, desonesto, salafrário, manipulador, enganando a sua audiência, se você nunca leu a Bíblia, o Novo Testamento, né? Mateus 19, a partir do 21. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Isso aqui é o quê? Isso aqui está falando com um homem rico. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Hein, pastor? O que é isso aqui? Pastor ou coach, né? Não sei, eu fico confuso às vezes. Vamos lá. Lucas 14, a partir do 13. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, mas a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Né, ele ensinando as pessoas, ao invés de darem dinheiro para vagabundo pilantra da fé, darem dinheiro para pobre, ajudarem os pobres, darem banquete, alimento, etc. para pobre. E aí? E aí, meu colega? Explica para nós. Explica aí. Aí não consegue, né? Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. E aí, meu corego? E aí, meu corego? Explica para nós aí. Vamos lá no Velho Testamento, Provérbios 19. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Então, até o próprio Deus está sendo condizente com a ajuda com os pobres, cara. Isso aqui até no Velho Testamento, ó, Deuteronômio 15, a partir do 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta,
quanto baste para a sua necessidade. Tá aí. Até no Velho Testamento. Provérbio 22. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. E aí? A Bíblia está errada e o pastor coach que está certo. Aí complica. Trabalho, tanto constrangimento, se ele colocasse essa energia, essa força, num trabalho, no ambiente de mudança de mentalidade, deixa eu falar para você, ao invés da esmola, traz a pessoa para imersão, 3 dias aqui, você vai ver, vai mudar a vida dela. Ah, a intenção dele, ele está indo contra Jesus, contra a Bíblia inteira. A intenção dele é você trazer a pessoa para a imersão. Você está entendendo? Aí eu fico me perguntando, por que ele quer que você leve a pessoa para lá? Será que é para a pessoa ficar doutrinada, fazer empréstimo com o banco, com a agiota, pegar emprestado com o vizinho, com o parente, se endividar até o ponto dela dar todo o dinheiro e o recurso até que ela não tem, que ela está tendo que pegar emprestado para picareta da fé vagabundo? E aí? Para fazer ali a lavagem cerebral da pessoa? Ah, traz aqui para imersão. Traz para imersão ao invés de você dar pro pobre. Pega seu dinheiro e dá para mim. Aí é totalmente contrário o que está na Bíblia, tá? Totalmente contrário o que Jesus falou. Você que é crente, que segue pastores, líderes que nesse aqui, saiba de uma coisa. A única pessoa que está se beneficiando é esses picareta aí, tá? Pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, Velho Testamento e lê para ele essas passagens aí. Fala para ele assim, ó, Jesus falou, vá, vende tudo que tens e dê aos pobres. Você vai fazer isso, pastor? Pastor, Jesus falou, não acumuleis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntais tesouro no céu. Você não pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Pergunta para ele se ele vai fazer isso. Pergunta. Aí não, né? Aí não vai querer vender tudo que tem e dar aos pobres, não, né? Aí não vai querer, né, meus colegas? Já vou ler mais Bíblia, tá? Já vou ler mais. Todo ladrão tem discurso de ajudar pobres. Só que não é só... Caralho, maluco. Todo ladrão tem discurso de ajudar pobre. Olha o que o cara falou. Todo ladrão... Se você ajuda o pobre, você é um ladrão. Se você é que nem eu, que fala para ajudar pobre, né? A gente está sempre aqui fazendo campanha para as pessoas aqui no canal, as pessoas pobres que precisam de ajuda. Se você é essa pessoa, você é um ladrão. Você tem um discurso de ladrão, entendeu? Vamos ver aqui. Isso aqui, galera, ele está chamando inclusive o próprio Jesus de ladrão aqui, ó. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá à venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então, o próprio Jesus está sendo chamado de ladrão, discurso de ladrão, por esse vagabundo aí, ó. Aí vamos ver aqui, ó. Mateus 21, olha o que Jesus fala dos picareta que fazem a casa de oração de covil de ladrão. Mateus 21, 12. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E aí, meu corego? Não é isso que esses vagabundos da fé estão fazendo? Transformando aquilo que deveria ser casa de oração em comércio, em negócio, em forma de arrecadar riqueza, dinheiro, não é isso? Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Pois é, né? Olha aqui Deuteronômio 14. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então aqui na Bíblia, o tempo inteiro, é mandando ajudar pobre, viúva, necessitado, e aí vem o vagabundo e fala que não é para fazer isso. Eu não entendo um negócio desse, cara. Eu não entendo. Mateus 19, 23. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E
Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que Jesus está falando isso aqui? Se é para fazer a tal da imersão. Tem que fazer imersão. É isso que Jesus quer, cara. É isso que a Bíblia ensina. Por favor, meu colega. Aqui, ó, no Lucas 16, você vai ter a questão do rico e do Lázaro, né? Ó, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, tem o rico e o pobre que estava na porta, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Olha que vida de merda que o mendigo tinha, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tipo o Campos Elíseos aqui, né? Para o paraíso e tal. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então tu vê, o pobre, o mendigo, ficou de boa e o rico se fudeu. E aí o cara vem falar besteira? Eu não tô entendendo um negócio desse. Olha aqui, Mateus 13. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Então, o engano das questões da vida e as riquezas sufocam essa semente que foi semeada, tornando-a infrutífera. E aí? E aí o cara tá falando, vem fazer imersão. Lucas 20, a partir do 45. E, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Eles receberão maior condenação. Então, novamente, falando aqui contra esses falsos pregadores aí. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O nome dele não. Tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja, que rouba do altar. Ah, entendeu? Você é ladrão, que você está roubando do altar. Você não está dando pro pastor dinheiro, né? Você não está dando grana pro pastor comprar carro de luxo, mansão, fazer viagens caras, né? Aí você não está dando dinheiro para ele fazer isso. Você que é cristão, vai dar dinheiro para pobre. Dá você diretamente ao invés de dar para a igreja. Olha o que esses caras aí estão falando. Estão falando que você tá sendo ladrão. Ao invés de você fazer o que Jesus mandou, ele está falando que você está sendo ladrão porque você não está dando para o altar. Então você vai lá e faz o que Jesus mandou, dá para os pobres, ao invés de dar para vagabundo picareta, né? Critica a corrupção lá fora, mas você é corrupto dentro da igreja. Então você é corrupto dentro da igreja se você não der o dinheiro para a igreja. Ao invés de você dar para o pobre, dá para o pobre, meu irmão. Não dá para picareta da fé não, tá? Olha que eu vou te mostrar uma parada. Dinheiro é para quem tem direção. Se você não entender que a direção é mais importante do que a velocidade, o dinheiro não virá. Olha o mega carro de luxo que esse cara tá dirigindo com o teu dinheiro. E aí? Porque ao invés de você dar dinheiro para esse cara ter esse mega carro de luxo aqui que ele tá esfregando na tua cara, com esse papo coach, você não pega e usa com a sua família, com as pessoas que precisam na sua família, não vai ali você acumular lembranças boas com as pessoas que você ama, né? Vai no cinema, vai num parque, vai ali pegar um dia de praia com a tua família, curtir, ajudar as pessoas que realmente precisam, a viúva, o órfão, o necessitado. Ajuda as pessoas que precisam de verdade. Ao invés de dar dinheiro enchendo o fiofó de vagabundo picareta da fé. Olha só, meu irmão, minha irmã, eu sou ateu. Eu não acredito em Bíblia, essas coisas não, mas eu tô te falando que tá na Bíblia, tá?
Você pode ir lá na sua Bíblia e você pode ler e conferir que o que eu tô te falando tá lá. Diferente desse cara aí que tá inventando coisas que simplesmente não existem. Organizou o altar e pediu fogo. Você está pedindo recurso e provisão, mas falta direção e propósito. Eu sou o pastor Nicolete, aqui de Foz do Iguaçu, e Deus me levantou para organizar a bagunça da vida de muita gente e colocar na rota da prosperidade. Vem caminhar comigo pela fé. Eu tô tirando aqui, eu tenho que gravar um vídeo tentando ser pobre. Cara, você acredita que mesmo tentando eu não consigo? Você entendeu? Ele tá tentando ser pobre. Cara, é impressionante, velho. O quanto a quantidade absurda de picareta da fé que tem nesse país, cara. A quantidade aqui prospera a picareta da fé. Prospera! É muito fácil ser picareta da fé no Brasil, tá? Então, assim, meu recado é só pra dar os créditos. Esse aqui é no Crente Aranha, tá? Esses vídeos aí do Crente Aranha. Então vão lá no Crente Aranha depois assistir. Então, assim, galera, você que é pobre ou você que é rico, cara, mais importante do que ajudar pastor, vagabundo, picareta, salafrário, é você ajudar quem realmente precisa. Se você é cristão, se você é cristã, não siga esses caras. Siga o que está lá na tua Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, em relação a dízimo e oferta. Ajudando as pessoas que precisam. Já tem vídeo aqui no canal explicando o que era dízimo, que era alimento, que era para você comer ali com os pobres, com o necessitado, que não era para dar dinheiro para levita, para pastor nenhum, tá? Esquece isso. Pega você, quer ajudar as pessoas de coração, de boa vontade, ajuda você diretamente. Não ajuda igreja, pastor, essas coisas não, cara. Não tá lá em Atos, Deus não habita templos feitos com mãos humanas. Aí tu tá indo em templo feito por mãos humanas, dá dinheiro para pastor, enriquecendo os empresários da fé, ao invés de ajudar quem tá realmente precisando. Que são as pessoas pobres, humildes, viúvos e órfãos e necessitados. Pessoas doentes, deficientes. Ajuda essas pessoas, ao invés de ajudar a financiar a exploração da fé. Aí eu quero ver esses vagabundos se sustentarem sem as ovelhas para eles explorarem, né? E se você quer se aprofundar, aqui vai ter uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com vídeos sobre a Bíblia para você assistir, aqui o botão para você clicar e se inscrever aqui no canal, deixa a sua opinião aqui sobre os picaretas da fé e deixa o like. Beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto.